quanto amo a tua lei. Ela é a minha meditação todo dia. Porque o Espírito Santo que usou roupas, palavras, roupas, para vestir verdades espirituais e eternas. Então ele usou a roupa da linguagem. Quando nós abrimos esse livro, nós temos a roupa da linguagem, inspirada, inerrante, santa, cada palavra, mas ainda é a roupa. Nós precisamos que o Espírito Santo nos revele o conteúdo, a realidade, por dentro da roupa. E isso é revelação. Então, o propósito de Deus pelo Espírito Santo é revelar a realidade espiritual contida na palavra. Então, iniquidade, perversão ou distorção. Terceira palavra, verso 3. Verso 2 ainda, parte final. Purifica-me do meu pecado. Essa palavra, o sentido original dela já é mais conhecido de todos nós. Contém aquela ideia de um erro de propósito, um erro de meta, um erro de alvo. Davi está dizendo, caminha por aqui e eu fui por aqui. Errei completamente o alvo de Deus. Então é esse sentido da palavra pecado. Falando a palavra errei, eu gosto muito de ficar citando a palavra errei. Eu errei o alvo, né? Poder usar outras, como ele está usando, mas só aquele que teve o novo nascimento que tem um discernimento desse erro. Porque isso é espiritual. Esse erro, muitas vezes, é um erro espiritual. E que não tem discernimento quem está no plano horizontal. E para ter discernimento espiritual, a necessidade de ter nascido de novo e ter espírito vivificado. E é isso que eu vivo exatamente pregando a vida espiritual, ou seja, falando dos estudos através de preletores, porque eu não sou pastor, não sou preletor, eu sou um estudante, adolescente na vida espiritual. Mas estou aqui fazendo a minha parte em termos de divulgar a vida de Cristo e o novo nascimento. Mais de pregar, é testificar isso na minha vida desde os 19 anos, agora com uma maturidade razoável para assim fazê-lo. Agora, incluído nela, importante você também saber, está aí nessa palavra mais algumas ideias. Olha essa próxima, estupidez. Porque digamos que um alvo é traçado claramente diante de você. Nosso irmão usava agora mesmo a figura da corrida de São Silvestre, né? Você treinou o ano inteiro, você sabe o que vai fazer. O percurso está lá e você sabe de cor, você treinou lá. Dá o tiro para iniciar, você vira as costas e começa a correr para o caminho contrário. Isso é uma estupidez, não é? Isso que significa a palavra pecado. Errar o alvo, correr para o lado errado. Estupidez. Agora, mais uma coisa. Na palavra pecado, Davi está expressando um sentimento. Se ele errou o alvo, qual é o seu sentimento? Está aí carregado nessa palavra pecado. Ele está dizendo assim, em uma frase: eu sou um fracasso. Eu sou um fracasso. É isso que Davi disse com essa palavra meu. Então, Davi falou que era um fracasso. Está na Bíblia. Vê quem foi o rei Davi. Mas foi um fracasso. Ele errou, ele adulterou, ele teve consequências. E aí? Por que ele é tido por Deus como um homem segundo o coração reconhecido por Deus? Por causa do arrependimento. Deus quer arrependimento, senhores. O duro é ver pessoas que não conseguem ver seus erros e ela só vê o erro dos outros, ela não vê o erro dela. E eu choro a cada vez que eu percebo isso de uma pessoa que não vê seu próprio erro. Ela só vê o erro do outro, né? No caso, o meu, né? Pecado. Agora, com isso completamos as duas tríades. Apaga, lava e purifica por um lado, graças a Deus por essas palavras,
E por outro lado, transgressões, iniquidade e pecado. Deixa eu ler uma frase para os irmãos de Campbell Morgan com relação a esse contexto. Ele diz assim: Davi estava enfrentando a questão do seu pecado de um modo tríplice. Então, abre aspas de novo. Davi estava dizendo: eu desobedeci deliberadamente a Deus e por isso eu estou pervertido e contaminado. Resumindo, eu sou um fracasso. Esse é o Davi. O Filho de Deus, ele sente isso. Eu diria que todo filho de Deus é Davi, é um pouco Davi. Não precisa ter matado, estuprado, ou melhor, ter adulterado. Porque a questão é espiritual. E todo homem, ele vem da raça. Ele é filho lá de Adão e Eva. Foi Adão e Eva que, à medida que cortou com Deus, trouxe essa contaminação para a raça humana, que só pode ser limpa, descontaminada, se a gente nascer de novo em Cristo e ter a vida em Cristo e Ele viver em nós. E aí tem, então, aceitar o Espírito Santo, o Espírito da habitação, o Espírito da filiação. Dos Salmos 32 e particularmente Salmo 51, seu salmo de confissão. Então, aí estão as duas tríades. Vamos seguir versículo 3, Salmo 51. Olha essa palavra pois. Uma palavrinha simples, uma conjunção. Sabe o que está por trás dela? Todo o senso de amargor de Davi. Pois ele diz, pois eu conheço as minhas transgressões. O que está por trás dessa frase? Vamos pôr em uma palavra. Alienação. Presta atenção, eu vou repetir. Todo filho de Deus tem sentimento, guardado as proporções do que fez. Porque todos, na verdade, até a vinda de Jesus Cristo, tinham o espírito mortificado. Quem tem o espírito mortificado acaba sendo iníquo, né? Acaba sendo errante, um pecador. Porque o pecado é não ser guiado pelo Espírito Santo. Quem não é guiado pelo Espírito Santo é um pecador e não foi perdoado, não. É só com um novo nascimento em Cristo naquela cruz lá. O senso de Davi, nesse momento, é Deus e eu não temos mais nada a ver um com o outro. Ele está num caminho, eu estou no caminho oposto. Pois eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Queridos irmãos, a dolorosa separação ou alienação que o nosso Senhor Jesus experimentou na cruz daria a resposta a Davi e a todos os santos, particularmente nós, os santos da nova aliança, no sentido dessa alienação poder ter sido, então, rompida, quebrada e resolvida. Objetivamente na cruz, subjetivamente quando o precioso sangue de Cristo lava as nossas consciências, como a Bíblia ensina tão claramente. Mas vamos voltar de novo para a cruz do nosso Senhor, porque ali está a base. Quando Davi geme por causa da sua alienação, pois eu conheço as minhas transgressões, ou as minhas iniquidades. Nosso Senhor Jesus na cruz, como falamos, quando ele disse, Deus meu, por que me abandonaste? Medite. Nosso Senhor era governado de maneira tão santa e linda por dois pilares na sua vida humana. Um pilar do qual ele nunca abriu mão é ver a face gloriosa do seu Pai.
O segundo pilar são duas pernas, andando de modo muito equilibrado, esse homem perfeito, Senhor Jesus. Primeiro pilar, vendo sempre a face de seu Pai. Ninguém podia impedir o Senhor Jesus de ver a face de seu Pai. Pedro É podia negá-lo espiritual. e ele continuou vendo a face de seu Pai. Judas o traiu e ele continuou vendo a face de seu Pai. Todos os discípulos o abandonaram e ele continuou vendo a face sorridente de seu Pai. Esse era o seu guia, prazer, vida, luz, paixão. Ver a face do Pai, porque ele é o verbo que está com